Estamos de volta com o Culto Circuito e no programa de hoje eu converso com o coordenador geral do Grupo Divulgação, que este ano completa 45 anos, professor José Luiz Ribeiro. Zé, essa paixão pelo teatro é evidente em você. Agora, o Grupo Divulgação trouxe para você essa relação estreita com o teatro? Como foi essa relação? Bem, como foi essa relação? A bem da verdade, o meu trabalho com teatro começa 3 anos antes, quando a gente fazia teatro com os operários da Industrial Mineira. E quando entramos na faculdade, nós trabalhamos justamente um circuito universitário. O que aconteceu? Eu costumo dizer que fazer teatro, dar aula e ser jornalista envolveu tudo, porque quando você está diante de uma plateia, você é professor. Quando você está dentro de uma sala de aula, você é ator. E quando você está escrevendo um texto, você é jornalista. Então essas 3 coisas se confundem numa rapidez enorme de escrever texto, de observar, de pautar o mundo, porque o teatro faz isso. Num certo sentido, ele tem uma ligação muito grande com o jornalismo, de tentar explicar o mundo. E o teatro faz isso. A pessoa vai, assiste, ela olha determinadas coisas e ela sai refletindo sobre o que aquilo vai fazer com ela e a sua mudança. Então, esses elementos estão muito ligados ao processo. E o que acontece? Como nós estamos fazendo sempre teatro com universitários, eu costumo dizer o seguinte: os meninos têm sempre 19 anos e eu tenho sempre mais um. Né? Eu fui passando, estou chegando já numa fase áurea em que eles continuam com 19 anos e eu já subi lá para o outro lado. O que acontece? O teatro me deu justamente uma reflexão sobre história a cada momento. Nós passamos pelo período do Collor, escrevemos, então era sempre 1º de abril. Nós passamos Fernando Henrique, o Príncipe Rufião. Nós passamos pelo momento da ditadura, montamos peças que falavam sobre aquele tempo. Então agora nós estamos na época da comédia de costume, porque o público ideologicamente não está percebendo porque nós vivemos uma sociedade em que um escândalo maior suplanta o escândalo menor, o roubo maior suplanta o menor. Então o teatro acaba ficando praticamente como uma comédia de costume. O Grupo Divulgação tem mais criação ou adaptação de peças? Olha, nós temos 167 peças montadas. E o começo, nós tínhamos muito peças já escritas, porque quando nós começamos, nós fizemos um trabalho de dramaturgia. Ou seja, a gente veio pelo teatro grego. Se você percorrer o nosso repertório, nós temos toda, do teatro absurdo, do teatro contemporâneo, nós temos muitas montagens. E depois de um determinado momento, o público tem necessidade de se reconhecer, que é o problema que hoje a televisão está ligando com a nova classe C, que eles estão reformulando novelas para contar histórias de um povo, porque as pessoas querem se ver na televisão. E isso aconteceu também com o teatro, porque se a pessoa não se reconhecer, ela não tem aquele prazer. É como aquela música do show que você vai, que você conhece, que você canta junto, não é? E a música nova que está chegando, que a pessoa primeiro escuta, né? Então, consequentemente, eu acabei me tornando um autor de compulsão, quer para a memória, quer para uma reflexão do tempo que a gente está vivendo. Eu tenho um dado interessante: em 45 anos de história, mais de 400 universitários passaram pelo Grupo Divulgação. A pergunta é, Zé, como que é assistir o nascimento e o crescimento dos atores que passaram por todos esses anos no grupo? Hoje, como a sociedade está toda globalizada, é importante a gente, por exemplo, eu tenho atores que estão na Espanha, eu tenho atores que estão na Inglaterra, e com o Facebook a gente acabou resgatando uma quantidade enorme de gente que está fora, né? A turma da Facom que está em Portugal, eu tenho notícia deles a cada momento, e isso é muito bom, apesar de só ser 140 caracteres, não é? A gente acaba pelo menos falando um oi. E saber de pessoas que de repente colocam, por exemplo, a Leda Nagel conta quando ela fez teatro, ela foi premiada e tudo como atriz, e a gente continua a ter uma ligação muito afetuosa com essas pessoas que sempre se referem ao tempo que eles fizeram com muita saudade. Nós estamos agora com o encontro do ex-aluno da Facom, que vai ser no dia 15 de outubro, e nós teremos o Alfredo Augusto, que vai lançar um livro, e o livro dele é uma delícia, que é quando os 2 estudantes angolanos estavam aqui em Juiz de Fora, como é que eles sobreviveram e como é que o Divulgação foi a casa de acolhimento dele.
Isso é muito importante a gente ver. Sua mulher, a professora Maria Lúcia Ribeiro, também participou da fundação do grupo, né? Além de colaborar como atriz, dramaturga e figurinista. Qual que é a importância dessa união e cumplicidade dentro da trajetória do grupo? Bem, em primeiro lugar, você não pense na Malu como uma companheira plácida. Ela é uma crítica feroz. Nós às vezes discutimos terrivelmente, assim, faz esse texto, não faz esse texto, porque não pode tudo. E ela é muito aguerrida nisso. A questão do figurino, nós começamos desenhando o figurino, mandando para as costureiras. E o que aconteceu? As costureiras erravam. Onde tinha um tracinho que seria um franzido, ela punha um macho, onde era um macho, ela punha um franzido. E a gente ficava enlouquecido. O que a gente começou a fazer os figurinos nós mesmos. Baixava o preço, inclusive, da produção, porque a gente é sempre o rei dos sem fins lucrativos. E a Malu trabalha muito com essa pesquisa. Ela, antes de mostrar um figurino de época, ela mostra por que aquela manga é grande, por que as pessoas usam aquela roupa, qual é a característica, porque ela é bartesiana. Então ela estuda muito em cima desse signo, a formação de semiótica é muito rica. E isso para nós sempre foi enriquecedor, embora a gente brigue, fala assim, não, nós já tivemos momento de um figurino inteiro estar no palco e a gente olhar e falar assim, ficou horrível, tira tudo, vamos comprar novo pano e vamos fazer tudo de novo. Nós já fizemos isso, porque a gente erra também. Pesquisa é ensaio e erro, né? E a Malu tem sempre essa boa vontade. E no momento que as crianças precisavam dela mais em casa, ela saiu do palco como atriz, num ataque de extrema generosidade, mas ficou sempre nessa parte de fundo, né, de apoio, né, que é importantíssimo. Vamos falar um pouquinho sobre a última peça do grupo, depois da novela das 8, em que você retornou aos palcos. Como foi esse retorno aos palcos? Olha, foi um momento muito rico, de muito prazer, porque contracenar com a Márcia Falabella, nós temos uma parceria muito legal. Eu fiquei muito ligado a uma coisa que eu gosto no teatro, que é a iluminação. Porque eu fico de longe, anoto tudo, então isso para um diretor é uma beleza. Agora o diretor dirigir, está no palco, é um horror que ele tem que dirigir em cena. Fala assim, fulano, conserta isso, pelo amor de Deus, sopra no ouvido do ator, você está errado. E eles se desesperam, né? E eu fiquei com um certo temor, disse, meu Deus, como é que está a memória? Depois eu descobri que ela estava boa, ela funcionava ainda para resolver. E depois da novela das 8 foi uma viagem na história da televisão brasileira, quer dizer, os 60 anos, a história do personagem, que era justamente uma pessoa que tinha feito todas as grandes novelas da Globo, mas como figurante. Então a grande glória dele é ter visto a cena do Tarcísio Meira quebrando diamante nos Irmãos Coragem. Esses elementos todos apareceram com uma forma muito rica, né? E o público, que era uma peça muito interativa, o público era a parte do espetáculo mesmo, porque a gente terminava com o público no palco, dançando, pulando, cantando, e isso foi muito rico para a gente. Agora a gente está preparando uma coisa completamente diferente. Nós vamos falar isso no próximo bloco. O Curto Circuito volta já já.